Thank you. Rector of this university, distinguished professors, it is an honor to be here together with Professor Sir Magdi Yacoub to receive the high distinction of Doctor Honoris Causa. All action is a dream, said Fernando Pessoa in its Libro de Intranquilidad. This quotation fits very well with these exceptional circumstances in which the famous University of Coimbra, its prestigious Faculty of Medicine, bestowed the degree of Doctor Honoris Causa to Sir Magdi Yacoub and myself. Cardiac surgery and cardiology, our specialties, didn't exist when Pessoa was living. There were many patients and many children who died from cardiac diseases and malformation. Treatments were a dream. And these dreams took years and years and years to become reality. I think you wanted to make an homage, a tribute to those people who transformed this dream into a reality. And this is, as we see this ceremony and this distinction. Dean Mutra and distinguished professors, we'd like to thank you very much for the honor you bestowed to us. I'd like also to thank Professor Manuel Antunes for his initiative. Ladies and gentlemen, Portugal is known for its conquistadores who opened a new world to the old world. There are still conquistadores in Portugal today who open new avenues. I like to recognize at least three of them I admire the most. The first is Fernando Pessoa. I've been reading his contributions, and I've been following what he published in the past century. The other one I admire is Vieira da Silva, who I know because she's actually living near my hospital. She used to live near my hospital. And it turned out that we became a friend. And the third modern conquistador I like to recognize is Manuel Antunes. Manuel Antunes, because he opened the world of cardiac surgery in Coimbra.
All action is a dream, said Pessoa. Professor Antunes showed to us that all dream deserves to become reality. Obrigado. Magnífico reitor, Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade, Excelentíssimo Sr. Diretor da Faculdade de Medicina, Excelentíssimas autoridades, Senhores professores, Senhores assistentes e investigadores, Senhores estudantes, minhas senhoras e meus senhores. No doutoramento honoris causa, confere-se o mais alto galardão da nossa universidade àqueles que demonstraram na sua vida méritos excepcionais em prol da ciência, da cultura ou da humanidade. Neste cerimonial, o peticionário, depois da investidura, assume especiais responsabilidades para com o claustro dos professores. Este ritual atinge o seu auge com a imposição da borla doutoral e com a subida à cátedra, sinais de sabedoria e da honra adquirida. O anel é o símbolo da fidelidade e dedicação à universidade. Esta cerimónia faz parte de um património comum de várias universidades, constituindo um momento de reflexão e de encontro entre os valores do passado, as dificuldades do presente e a esperança do futuro. A mais antiga universidade portuguesa orgulha-se de albergar no seu claustro doutoral alguns dos mais prestigiados nomes da intelectualidade médica, tais como Gregório Marañón, René Leriche, Euriclides Zerbini ou Henri Bismuth. E também destacadas personalidades humanistas, como Sua Santidade o Papa João Paulo II, ou José Carreras, e eminentes figuras políticas, como Jacques Delors, ou o rei Juan Carlos de Espanha. Sendo uma cerimónia que mantém um ritual de séculos, sinto-me honrado por nela ter um papel ativo, no elogio de 2 eminentes doutorandos na área da cirurgia cardiotorácica, por convite do Conselho Científico da Faculdade de Medicina de Coimbra. A razão deste convite prende-se seguramente mais com a amizade do que com o meu conhecimento na área dos doutorandos, devendo expressar aqui a minha grande admiração e estima pelo proponente e padrinho, o professor Manuel Antunes, que me persuadiu, justificadamente, a desempenhar esta difícil tarefa. Acresce a minha responsabilidade de honrosamente aqui também representar todos os cirurgiões portugueses
na qualidade de Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia e, desta forma, expressar as boas-vindas a ilustres cirurgiões e o orgulho de também termos entre nós uma personalidade de elevados méritos, o responsável do conceituado Centro de Cirurgia Cardiotorácica de Coimbra. Fazemos parte deste continente que se julgava ser a sociedade da informação e do saber, e que subitamente tropeça num dos maiores desastres económicos e financeiros da nossa história, com reflexos diretos sobre todos nós e sobre as nossas famílias. A má administração dos recursos próprios, o incentivo aos créditos desajustados para as famílias, para os municípios, para as múltiplas instituições e dos próprios governos, conduziu a uma dependência externa perante a anarquia de regras financeiras e a complacência dos Estados centrais. Estão agora postas em causa vários direitos fundamentais da humanidade, que se julgava estarem solidificados. Valores científicos, éticos, de liberdade, justiça e dignidade. Qual será a razão pela qual, no outro continente, onde a crise teve o seu epicentro, não assistirmos a idêntico terremoto socioeconómico? É reconhecido que importa restaurar a confiança no projeto europeu, com base no conhecimento e competência na resolução dos problemas, aceitando os sacrifícios, mas que não ultrapassem a dignidade humana, como recentemente bem escreveu Adriano Moreira. Neste contexto, é por todos reconhecido que o Serviço Nacional de Saúde constitui um bem essencial para os cidadãos e que é necessário preservá-lo, apesar dos seus elevados custos, numa economia relativamente frágil. É com ceticismo que temos visto as medidas avulsas da tutela e das administrações hospitalares sem qualquer estratégia global para organizar uma rede hospitalar equilibrada e sem dinamizar centros de referência e diferenciação, possibilitando ganhos de qualidade e eficiência. Aliás, os hospitais universitários continuam, há várias dezenas de anos, a ser uma utopia entre nós, com graves reflexos nas nossas escolas médicas. Como várias vezes temos referido, e que é verdade em todo o mundo, não há boas escolas médicas sem bons hospitais universitários. É no seio das universidades que se encontra o saber e as competências que poderão gerar as soluções para vários dos problemas elencados. É através do exemplo de grandes vultos da ciência, como os que hoje aqui irei apresentar, que poderemos continuar a acreditar e a ter esperança num mundo melhor, através do trabalho, da organização, da imaginação, das inovações científicas e da fraternidade. Os peticionários de hoje, ao título de doutor honoris causa da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, são dois grandes vultos mundiais da cirurgia cardíaca, pioneiros dos primeiros tempos heróicos desta disciplina, cuja história moderna completa este ano 6 décadas de evolução. Com elevado espírito científico, coordenam centros de investigação translacional de excelência, associando profundas preocupações humanistas. O professor Alain Carpentier nasceu na cidade de Bordeaux, em 1933. Obteve a licenciatura pela Universidade de Paris, em 1966, e o doutoramento pela mesma universidade, em 1975. A partir de 1978, foi professor de cirurgia cardiotorácica da Universidade de Paris e professor emérito após 2004. Foi diretor do Departamento de Cirurgia Cardiotorácica e de Transplantação do Hospital Europeu Georges Pompidou a partir de 1982.
Foi nomeado em 2011 presidente da prestigiada Academia das Ciências Francesa. Foi professor visitante e consultor de várias universidades e centros cirúrgicos de renome mundial, com destaque para as universidades de Nova York, Harvard, Washington, Flórida, Minneapolis, Londres, Pádua e Tóquio. Nos seus trabalhos científicos deve ser dada ênfase ao desenvolvimento da prótese valvular biológica, que implantou no humano pela primeira vez em 1968, sendo atualmente utilizada a válvula biológica de Carpentier em cerca de 60% das intervenções. É considerado o pai da cirurgia de reparação da válvula mitral, tendo escrito em 1988 o prefácio do livro do professor Manuel Antunes sobre reparação da válvula mitral, até há pouco tempo a única monografia sobre esta técnica. Há 2 anos lançou o seu próprio livro, Carpentier Reconstructive Valve Surgery. As técnicas reconstrutivas da válvula mitral e tricúspide, utilizando o conceito da remodelação anular, são outras das técnicas originais de Alain Carpentier, que permitem atualmente reparar as lesões valvulares em vez de as substituir em mais de 70% dos doentes. O conceito da análise do movimento valvular fundamenta a classificação funcional das doenças valvulares de Carpentier, que é hoje uniformemente utilizada na interpretação das alterações ecocardiográficas e nos fundamentos, os fundamentos técnicos das reparações valvulares. Na década de 80, Carpentier, para resolver os casos de insuficiência cardíaca grave, desenvolveu a técnica da cardiomioplastia dinâmica, com a utilização do músculo grande dorsal eletroestimulado. Confirmou, em observações experimentais, a transformação das características das fibras musculares, que passam a ter características fisiológicas próximas das fibras miocárdicas. Curiosamente, esta investigação teve um enorme impacto no tratamento de patologias diferentes, do foro coloproctológico, por exemplo, tais como na incontinência fecal e na reconstrução anorretal após amputação abdominoperineal. Foram utilizados os mesmos fundamentos através da utilização do músculo gracilis eletroestimulado, procedimento do qual tenho experiência pessoal a partir de 1991 em várias dezenas de casos com bons resultados clínicos. Em 1986, o professor Carpentier implantou o primeiro coração artificial na Europa e está atualmente a trabalhar há vários anos na construção de um protótipo de coração artificial com sensores eletrónicos e revestimento biológico de cartilagem porcina, esperando-se que neste ano se inicie o respectivo ensaio clínico em cooperação com uma empresa biomédica. Em 1998, foi o primeiro cirurgião a levar a cabo intervenções de cirurgia cardíaca minimamente invasiva em 6 pacientes, utilizando o sistema computerizado intuitivo. O seu grupo de investigação iniciou estudos clínicos na área da cardiomioplastia celular. O transplante de células indiferenciadas, stem cells, poderá permitir a regeneração miocárdica através da diferenciação miogénica e angiogénica, podendo esta engenharia celular vir a constituir um sucesso da investigação translacional. Entre várias distinções científicas académicas recebidas, destaca o título de doutor honoris causa da Mount Sinai Medical School, das universidades de Pádua e de Bucareste. Recebeu vários prémios, devendo salientar o Grande Prémio Mundial de Sino del Duca, 1996, o Prémio Científico da Associação Americana de Cirurgia Torácica, 2005, e o Prémio de Investigação Médica Albert Lasker, 2007. As suas preocupações humanitárias revelam-se como membro fundador da Chaîne de l'Espoir, Cadeia de Esperança,
através da transferência tecnológica e de programas de ensino, com a criação do Instituto do Coração no Vietnã, em Rabat, em Beirute e em vários países africanos, destacando também a sua participação no projeto do Instituto do Coração de Moçambique e noutros países lusófonos, com a cooperação da Cadeia de Esperança Portuguesa, fundada pelo professor Manuel Antunes e pelo Dr. Leitão Marques. O professor Alain Carpentier recebeu muitos cirurgiões cardíacos portugueses no seu departamento, incluindo o próprio professor Manuel Antunes, deste modo contribuindo decisivamente para a qualidade da cirurgia cardíaca em Portugal. O outro peticionário, ao título de doutor honoris causa, é Sir Masjid Habib Yacoub, que foi o responsável pelo programa de transplantação cardíaca e pulmonar do Reino Unido. Nasceu no Egito em 1935 e terminou o seu curso em 1957 na Universidade do Cairo. Fascinado pelos aspectos biológicos e mecânicos da função cardíaca, foi para Londres em 1966 para aprofundar os seus conhecimentos nestas áreas. Completou a sua formação cirúrgica no National Heart e no Chest Hospitals de Londres e passou a consultor de cirurgia cardíaca em 1973 no Royal Brompton e no Airfield Hospital de Londres. E foi neste pequeno hospital dos subúrbios de Londres que desenvolveu, a partir de 1980, o programa de transplantação, transformando no maior e no mais famoso centro de transplantes cardíacos e pulmonares do Reino Unido, com mais de 2.500 transplantes realizados. Assistiu-se a uma progressiva melhoria dos resultados clínicos, nomeadamente na sobrevivência pós-operatória, na redução do tempo de recuperação e de isolamento e na diminuição dos custos da intervenção. Voou milhares de quilómetros em pequenos aviões e helicópteros para a recolha de órgãos dadores e pode dizer-se que democratizou o acesso às transplantações cardíacas. A partir de 1986 foi nomeado professor de cirurgia cardiotorácica na British Heart Foundation e no National Heart and Lung Institute do Imperial College de Londres. Foi pioneiro em várias alterações técnicas na correção cirúrgica, switch arterial neonatal, para a transposição dos grandes vasos, complexa anomalia cardíaca congénita. Promoveu a utilização dos dispositivos de assistência ventricular como ponte para a transplantação e o seu grupo demonstrou que pode também ser uma ponte para a recuperação miocárdica após intervenção farmacológica e, eventualmente, cirúrgica. Para além da intensa atividade cirúrgica, esteve permanentemente envolvido com a investigação no domínio da biologia celular e molecular cardíaca, no Departamento de Cirurgia do Imperial College e fundou os Masjid Yacoub Research Institute de Londres e de Airfield. Em 2007, o seu grupo apresentou a criação de uma válvula cardíaca a partir de stem cells, que pode reproduzir as suas funções. É um novo mundo que nos espreita com excitantes expectativas. Tem também sido um embaixador do governo inglês na supervisão do recrutamento de centenas de consultores estrangeiros para ocuparem lugares vagos e trabalharem no Serviço Nacional de Saúde inglês, que considera de boa reputação e com boas práticas de investigação. Não admira que tenha sido galardoado com numerosas condecorações, de que são exemplo os prémios da Cleveland Clinic Foundation, 2001, o prémio dos Serviços Humanitários da OMS, da Sociedade Europeia de Cardiologia, 2006, do Daily Mirror Pride of Britain, 2007, da International Academy of Cardiovascular Sciences, 2007, ou do American College of Cardiology Legend of Cardiovascular Medicine, 2012. Em 1992, foi homenageado pela Rainha com o título de Sir, pelos relevantes serviços públicos na cirurgia cardíaca britânica. A sua atenção dirigiu-se também para as nações pobres, algumas com dezenas de milhares de habitantes
e uma esperança de vida média de 27 a 30 anos, onde não existia qualquer centro de cirurgia cardíaca. Assim, fundou a Chain of Hope em 1995, de acordo com o modelo francês de La Chaîne de l'Espoir, com o objetivo humanitário de prestar cuidados particularmente às crianças dos países subdesenvolvidos. Com o Carpentier e com o Grupo de Coimbra, foi cofundador e coopera com o Instituto do Coração em Moçambique e mantém ações humanitárias na Etiópia, no Assuã, na Jamaica, no Senegal ou no Zimbábue. Procurou desenvolver nesses e noutros países serviços e grupos de investigação, onde passaram a cooperar também com outras equipas internacionais. Importa referir que o professor Yacoub muito contribuiu para a formação científica e técnica dos cirurgiões portugueses, que se dedicaram à transplantação cardíaca em Portugal. Finalmente, devo salientar que Alain Carpentier e Majdi Yacoub foram elementos decisivos na formação de Manuel Antunes, a quem distinguem com a sua amizade, tendo já visitado o Centro de Cirurgia Cardiotorácica há alguns anos. Magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores, falei-vos dos merecimentos de dois grandes vultos da cirurgia cardíaca mundial, Alain Carpentier e Majdi Yacoub. São dois exemplos que se enquadram no conceito modular de cirurgiões académicos, com envolvimento harmónico como cirurgiões competentes, cientistas, investigadores e professores. São, além disso, dois exemplos de vida, com elevada dedicação ao trabalho, organização, imaginação, espírito inovador, fraternidade. Afinal, aquelas qualidades que teremos de promover e dar a conhecer aos mais novos. Valores que nos fazem continuar a acreditar e a ter esperança num mundo melhor, como anteriormente referi. De acordo com os cânones da praxe que nos rege, há outro orador, o professor José Manuel Nascimento Costa, que daqui saúdo, com respeitoso apreço e grande amizade, competirá o elogio do apresentante. Não será difícil encontrar os merecimentos deste professor, também um ilustre cirurgião académico, com enorme capacidade de trabalho e de organização, mas também preocupado com os problemas reais e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Magnífico reitor. Os superiores médicos dos doutorandos, personalidades médicas de exceção no panorama médico internacional, e o grande prestígio de quem os acompanha e a padrinha são fortes evidências para que lhes seja concedida justamente o grau e insígnias de doutor honoris causa da mais antiga universidade portuguesa e uma das mais antigas do mundo, a Universidade de Coimbra. E afinal, ao honrar Alain Carpentier e Majdi Yacoub, a Universidade honra-se a si própria, pois nasceu e vive fundamentada nos valores aqui exaltados. Disse:
magnífico Cancelário Reitor, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, excelentíssimo Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, excelentíssimas autoridades civis e religiosas, sapientíssimos doutores, senhores estudantes, senhores funcionários, minhas senhoras e meus senhores. Tendo sido incumbido pelo Conselho Científico da Faculdade de Medicina de fazer o elogio académico do apresentante, o Sr. Dr. Manuel de Jesus Antunes, que aqui vem solenemente acompanhar e recomendar o merecimento dos doutorandos Alain Carpentier e Mahid Yacoub, para que eles obtenham o grau de doutor honoris causa pela nossa vetusta universidade, quero, em primeiro lugar, dar conta da minha grande satisfação e honra, por aqui e agora, o poder fazer. Agradeço também ao Conselho Científico da minha faculdade a indigitação que sobre mim fez recair. Comprometo-me, e mais não faço do que a minha obrigação, a fazer uma análise quanto possível dialética nas minhas considerações e pronunciar as características universitárias, académicas, profissionais e humanas do apresentante em conformidade. Faço em abono da liberdade, iminente característica da universidade, e entre os diferentes direitos que a sustentam, reclamo, para o efeito, o direito de não depender da influência dos outros e o direito de com os outros aprender. Faço ainda com um propósito de equidade, esse novo paradigma da utopia liberal, sem me poder excluir da emoção fraternal que me invade ao pronunciar-me sobre um amigo que muito estimo e considero. Antes, porém, magnífico reitor, gostaria de deixar bem vincado que acompanho na plenitude as considerações e o sentido dos elogios que foram feitos pelo meu colega Dr. Júlio Leite aos professores Carpentier e Yacoub. Ambos, indiscutivelmente, são merecedores, a meu ver, também, da distinção da Laurea Doutoral pela nossa universidade. Acrescento que nesta reciprocidade de valores e princípios, por certo que a universidade será enriquecida quando os acolher no seu escolo e, a partir desse momento, verá engrandecido o prestígio e notariedade do seu claustro doutoral. Aproveito esta ocasião para endereçar ao Dr. Júlio Leite, meu prezado amigo e colega, o público testemunho da minha elevada consideração, pois que eu tenho como eminente universitário, pedagogo e distinto cirurgião, sempre defensor de nobres causas, em prol do rigor científico, da qualidade assistencial e da proteção dos mais desfavorecidos. O seu exemplo granjeia no universo dos cirurgiões portugueses, e não só, o maior respeito e estima, e por isso mesmo a Sociedade Portuguesa de Cirurgia o reconhece como o seu expoente e exemplo e presidente. Seja-me agora permitido, magnífico reitor, que, quando possível, de uma forma breve, como convirá, cumpra com a minha obrigação. O Sr. Dr. Manuel Antunes é um distinto académico, com uma longa e recheada carreira universitária e um reconhecido cirurgião cardiotorácico. Bastaria invocar a sua notória popularidade, não existe em Portugal certamente ninguém que não o conheça como tal, para demonstrar à sociedade o seu enorme prestígio e qualidade. Contudo, impelido que sou por um sentimento de orgulho pessoal, que, como disse, é seguramente transversal à sociedade portuguesa, solicito ao magnífico reitor consentimento para destacar alguns detalhes do seu currículo vitae.
Manuel Jesus Antunes é professor catedrático de Cirurgia Cardiotorácica da Universidade de Coimbra. Percorreu todos os graus da carreira académica com o maior brilhantismo. Licenciado pela Universidade de Lourenço de Marques em 1972, ruma, alguns anos depois, para a África do Sul e na prestigiada Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, cedo se afirma também. Primeiro como assistente, para mais tarde também aí desempenhar as funções de topo de professor e diretor do Departamento Hospitalar de Cirurgia Cardiotorácica. Nessa mesma universidade, obtém os graus académicos de Master of Medicine em Cirurgia Cardiotorácica, Doctor of Philosophy, PhD em Medicina e ainda o grau académico de especial e relevância de Doctor of Science. Em Portugal, obtém de igual modo o grau de doutor em Cirurgia Cardiotorácica e o título de agregado pela Universidade de Coimbra. O seu currículo académico e profissional, granjeado em provas públicas e extensas e exigentes avaliações de desempenho, conferem a distinção de ser Fellow of the European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgeons, Fellow of the European Society of Cardiology e Fellow of the American College of Cardiology. E, além disso, e entre muitos outros, académico titular da Academia Portuguesa de Medicina, de que, aliás, é presidente desde 2010. Na Universidade tem tido uma atividade pedagógica muito importante, quer como regente da área do ensino da Patologia Cirúrgica 2, quer como empenhado e ativo membro dos órgãos de governo da faculdade, Conselho Científico e Assembleia de Faculdade. Os seus ensinamentos, particularmente na área da patologia cirúrgica tóraco-cardiovascular, estendem-se a outras universidades públicas portuguesas e também além fronteiras, designadamente a Moçambique, país onde continua, por razões que o seu coração e a sua sensibilidade porventura não serão indiferentes, a suscitar-lhe uma intensa e continuada colaboração nos domínios da assistência médica e da formação. A riqueza e a qualidade da sua experiência profissional, o seu espírito votado, pedagógico e científico, não poderiam deixar de ser, senão, o alfobre de uma vasta obra científica publicada e comunicada. Mais de 300 artigos publicados, na sua maioria, em revistas da especialidade peer-reviewed. Vários capítulos em livros temáticos. Mais de 700 comunicações em conferências ou simpósios e congressos internacionais, a maioria dos quais como distinto orador convidado. Mas se a carreira académica, o desempenho pedagógico e científico ficam bem marcados pela excelência dos factos e pelos números que acabo de citar, não menos relevante será destacar o que pretende fazer de seguida, a sua condição de médico, de cirurgião, de dirigente e diretor de serviço ao departamento hospitalar. A figura do Sr. Dr. Manuel Antunes confunde-se intrinsecamente com a do Centro de Cirurgia Cardiotorácica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que criou e que desde março de 1988, ininterruptamente, em dedicação exclusiva ou em dedicação plena, como costuma dizer, vem dirigindo com sucesso e absolutamente inagualável. Acompanham neste reconhecido sucesso uma equipa de profissionais competentes, motivados, leais e igualmente abnegados na prestação dos cuidados de saúde à população, a quem todos devemos também merecida homenagem. Este Centro de Cirurgia Cardiotorácica, e diga-se em abono da verdade e da história, seguiu-se à pioneira intervenção e ideia do professor Dr. Bartolo de Val Pereira, ex-diretor de Serviço de Cirurgia 3 do então Hospital da Universidade de Coimbra, saudoso e distinto, e que viu em Manuel Antunes, a seu tempo, o colmatar de uma lacuna regional e nacional, produzindo serviços assistenciais de qualidade e permitindo dispensar à população em tempo recorde um serviço assistencial
de elevada qualidade e prontidão, passando desde então a constituir o Centro de Cirurgia Cardiotorácica de referência e de referenciação do território. Cedo se percebeu, porém, que a liderança e o dinamismo do seu diretor deveriam de dar bons frutos e de tornar necessária a edificação de uma nova estrutura de raiz, capaz de albergar a crescente procura. Assim sucedeu. E em 30 de setembro de 2002, eu próprio tive o prazer, na minha qualidade então de Presidente do Conselho de Administração do Hospital da Universidade de Coimbra, de acompanhar e participar na inauguração desse edifício, dotado de equipamentos modernos e apropriados para a prática da mais sofisticada cirurgia cardiotorácica. E assim chegámos, naturalmente, ao excepcional número de 1.700 cirurgias por ano, das quais 1.100 cirurgias são de coração aberto. Número este estabilizado ao longo de vários anos. A par desta inicial preferência pela cirurgia valvular, como aqui já foi destacado, e naturalmente a cirurgia reparadora da válvula mitral, em que Manuel Antunes, juntamente com o professor Carpentier, são, como foi dito também, pioneiros da referência mundial, o Centro de Cirurgia Cardiotorácica tem vindo a proporcionar qualidade extrema no tratamento cirúrgico da doença coronária obstrutiva, na cirurgia cardíaca pediátrica e na cirurgia torácica geral. E o Centro de Cirurgia Cardiotorácica também, em dada altura, ao perceber a necessidade do país na área da transplantação cardíaca, uma vez mais, pela mão e decidida iniciativa do seu diretor, Manuel Antunes, deu início a um programa específico de transplantação que arranca em 2003, tendo eu próprio, uma vez mais, tido o privilégio, enquanto Presidente do Conselho de Administração, de o contratualizar com o professor Manuel Antunes. O referido programa rapidamente cresce e ultrapassa os números contratualizados, dando uma vez mais testemunho do fulgor, da vontade, do empenho dessa equipa de dedicados profissionais de saúde, dos médicos aos auxiliares de enfermagem, que ultrapassaram largamente as expectativas e os objetivos, entretanto, contratualizados. Mas se a qualidade técnica e científica estava bem patente nos profissionais de saúde que, conjuntamente com o seu líder, Manuel Antunes, constituíam pela sua produção médico-cirúrgica lícitos motivos de orgulho nacional, não menos importante é a concepção que ele faz e da implementação do modelo de governação da estrutura assistencial, por forma a garantir eficiência, agilidade e eficácia operacional. Se assim foi pensado, melhor foi executado, e nasce desta forma uma unidade de governo original, Centro de Responsabilidade Integrado, que contempla ou contemplava, enquanto não foi beliscada por razões menos claras, a plena desconcentração da gestão em abono dos princípios da boa prática administrativa e da utilização e optimização dos recursos humanos e financeiros. Sabedores, pois, que somos desta organização assistencial de sucesso e da forma como tudo aconteceu, conhecendo os detalhes e os ingredientes da governança equitativa, universal e graciosa, apanágio primordial do Serviço Nacional de Saúde, associamo-nos, diga assim a bom da verdade com muito orgulho, a alguns milhares de doentes operados nesse centro e aos seus familiares, no reconhecimento público da excelência dessa unidade, no qual somos acompanhados pelo recente relatório do Tribunal de Contas, ao caracterizá-la como a de maior eficácia no cumprimento da sua missão assistencial e de entre as melhores na qualidade dos serviços assistenciais prestados. Nesta mesma estrutura, ocorre em paralelo uma atividade de ensino e de investigação, como atrás foi dito, sendo este Centro de Cirurgia Cardiotorácica do agora Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra procurado por muitos cirurgiões estrangeiros para treinos de curta, média e longa duração e acolhendo nas suas reuniões científicas periódicas os melhores entre os melhores nas suas áreas científicas, como é o caso, entre outros,
dos atuais postulantes ao grau de doutor, professor Carpentier e Jacob. O Centro de Cirurgia Cardiotorácica, na pessoa do seu diretor, Dr. Manuel Antunes, e dos outros elementos da sua equipa, patrocinaram e continuam a patrocinar e desenvolver regularmente a ação de cooperação internacional, especialmente através do Instituto de Coração de Maputo, em Moçambique, onde vão operar doentes que, de outra forma, não teriam capacidade de aceder a esses cuidados, e onde são paralelamente levadas a cabo ações de formação técnica dirigida aos profissionais de saúde locais. Magnífico Reitor, o país tem sabido reconhecer os méritos e a competência do Dr. Manuel Antunes. O país real, diga-se em bom da verdade, o seu povo, tantas vezes emocionado com a generosidade, com a simplicidade, com o respeito, com a prontidão que ele dispensa a cada um. E disso este povo real o afirma e o tem dito no cotidiano. De alguma forma, felizmente, por todo o lado por onde tem passado, as instituições públicas e os governantes têm também acompanhado este reconhecimento e confirmado, atribuindo-lhe ao Dr. Manuel Antunes as mais altas distinções, prémios e condecorações. É disso exemplo, entre muitas outras, a Gran Cruz da Ordem de Cristo, com que foi agraciado no Dia de Portugal do ano de 1993. Mas depois de tantas conquistas, diga-se, em abono da verdade, tantas vezes sofridas e suadas, de tantos serviços prestados à comunidade, solicita agora o Dr. Manuel Antunes, e na sequência da criação do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e da reorganização dos serviços hospitalares que se lhe seguiu, ou que se lhe segue, a criação de um Art Center. Plataforma organizacional que pelo consequente valor acrescentado da concentração de massa crítica e capacidade de intervenção, será, por certo, mais um projeto que, uma vez concretizado e operacionalizado, pode e virá seguramente a dignificar a Universidade Portuguesa e o Serviço Nacional de Saúde. Esperemos, contudo, que de parte dos decisores políticos e das administrações hospitalares, bem como da parte de todos os seus intervenientes, haja a lucidez e a resiliência para o efetivar. Uma nota final, magnífico reitor, sobre o currículo escondido do Dr. Manuel Antunes. No momento em que Portugal está mergulhado numa enorme crise social, que a todos, e de que todos temos a mais ou menos responsabilidade, torna-se imperioso e será de esperar um reequilíbrio dos poderes. Para isso, teremos que reaprender a distinguir o essencial do acessório, o longo termo do imediato, o direito do dever. Devemos pugnar pelo combate incessante das desigualdades na educação, na saúde, no rendimento, na fortuna, nas oportunidades. Saibamos, pois, também evoluir culturalmente neste combate, pondo de lado a inveja e promovendo a reação enquanto resposta, procurando novos paradigmas de desenvolvimento, cada vez mais independentes do poder e do crescimento económico na medida do possível, tais como a proteção do meio ambiente, a promoção da saúde, a qualidade de vida, a esperança de vida, a justiça social, entre outros. Saibamos, pois, magnífico reitor, tal como Manuel Antunes dar o exemplo no dia-a-dia, na nossa profissão, entre os nossos amigos, com os nossos entes queridos, desmistificando isso a que chamamos mercado e livrando-nos da obsessão de atribuir preço e não valor às coisas. Façamos como Manuel Antunes, o exemplo de vida numa estratégia de reciprocidade de sentimentos, palavras e ações. Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, disse dos predicados
e méritos do apresentante Dr. Manuel de Jesus Antunes. Dele dei exemplos de homem de saber fazer, mas sobretudo de homem de saber dar fraternalmente. Os méritos do apresentante que, segundo a liturgia do presente acto, recomendam os doutorandos, de quem sois, por certo, já profundo admirador, levam-me a juntar a minha voz aos demais, solicitando para Alain Carpentier e Marie de Jacob a láurea doutoral. Disse. Quid petitis? Gradum doctoratus in Facila Medicinae Facultatem. Ego, Ioannis Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, ius alma cunibricensis Academiae Rector, auctoritate, creo vos doctores preclare medicinae facultatis in nomine et auctoritate iusdem Academiae. Et comitu clarissimo Domino Doctor Joachim Carolo Neto Murter, patrono vestro, ut vos ipsus insignis doctoralibus decore.
nun restat nobis agere siracias pro tot antiquo beneficiis orga non donatus.